graças a Deus, hoje a gente tem um Espírito Santo que vai lá e antes da gente concretizar, mas passa pela mente, aí a gente vai e se rende, porque esse se render é constantemente, é todo dia, é toda hora, é o tempo todo, porque senão o velho homem nasce. Já o oposto, Já o oposto, o contrário desses, os verdadeiramente livres, que somos nós, mas livres no Senhor, nós nos declaramos prisioneiros de Cristo. E ninguém mais retrata isso do que Paulo. Paulo fala em algumas cartas dizendo que ele é prisioneiro de Cristo. E em uma das cartas, Efésios, ele fala que ele, na verdade, naquele contexto, ele verdadeiramente ele estava cativo, ele estava atrás das grades, ele era prisioneiro de Roma, mas ele falava que não era prisioneiro de Roma, ele falava prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque a obra que ele manifestava, que ele pregava, o levou àquele local. Então ele sabia, porque ele mesmo já foi perseguidor, e quando ele era Saulo, ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, ele sabia que outros Saulos que existiam iriam atrás de Paulo. Então ele já sabia onde ia ser o final dele, mas nem por isso ele deixou, E outra questão aqui é que a mudança que o inimigo deturpa tudo, a gente tem um episódio muito interessante em Gênesis 11, de 1 a 9, que é a Torre de Babel. E o homem a gente não precisa ler, todo mundo conhece a história, quando mesma língua, mesmo povo, todo mundo unânime, e aí alguém, se levantou. Então vamos fazer uma torre para chegar ao céu, e a intenção era mostrar que tem um Deus, mas na realidade a intenção dele não era essa. E aí começam a levantar essa torre. E aí Deus percebe aquilo e fala: o homem é um só povo, eles só falam uma língua, então vamos descer e misturar a língua deles para que eles se espalhem e não venham se distanciar de nós. Então Deus fez algo que aparentemente era ruim, uma separação, mas muitas vezes a gente pensa que quando Deus faz algo na nossa vida, a gente não consegue entender, pensa que é ruim, algo acontece na nossa vida, Deus, por que isto? A gente não consegue entender a mente de Deus, a gente não consegue ver lá no além onde Deus vê, mas o que Deus estava querendo é: se o homem continuar desse jeito, essa unidade vai levá-lo para longe de mim. Eu não quero que isso aconteça, então vamos descer e criar grupos. E aí vai ficar mais difícil eles se distanciarem de mim. Só que Satanás, ele cria também da mesma forma. Nos tempos de hoje, nós temos várias, como chamam hoje, tribos, tribos também, Mas hoje se falam tribos, até o linguajar, se fala tribo, tem a tribo do funk, tem a tribo dos skatistas, tem a tribo do reggae, tem a tribo dos ciclistas, que a gente vê por aí hoje, tem a tribo dos motoqueiros. E aí o que acontece? Na grande maioria dessas tribos, não vamos generalizar também, mas se levantam e existem até rixas, e existem brigas. É muito comum nas cidades, quadras, bairros, localidades, rivalidade entre uns com os outros. Então Satanás, ao mesmo tempo, Deus fez uma divisão, fez uma separação, ele também faz uma divisão, uma separação, só que a divisão, a separação dele é para contenda,
é para distanciamento de Deus. E nem sempre o homem percebe isso. Minha mãe falava o seguinte, a gente acabava compreendendo, minha mãe falava, eu quando ando de ônibus, naquele tempo era assim, quando eu ando de ônibus, eu não ando em pé, tem sempre alguém que cede o lugar. Então eu aprendi, dentro de um ônibus, aonde quer que fosse, a ceder o lugar para uma mulher, para uma senhora, para alguém com deficiência, para alguém com limitação, para poder sentar. No caso das mulheres, por cavalheirismo, porque a minha mãe me ensinou assim. E hoje em dia as pessoas veem no ônibus, e muita gente fala que isso é uma conquista. Não é uma conquista. Isso mostra apenas que o homem é mau, o homem é ruim, ele não se preocupa com o seu semelhante. Ele vê uma pessoa, uma senhora, com alguém de colo, uma criança de colo, mas ele não se levanta para poder jogar. Ele finge que ainda está dormindo. Então, eu era santo. E quem falar isso, discordar disso, vai estar mentindo. Mas glória ela discorda porque ela comeu mais de 1 quilo de sal comigo. Comeu muito mais de 1 quilo de sal. Mas 25 anos de sal. 25 anos de sal. Não, fora os 4 entre namoro e noivado, né? Então são 29, quase 30. Então, a questão é que a gente pede para que ele nos ate as nossas mãos, né? E aí, eu trouxe o versículo que o Espírito me deu dessa vez. E esse nós vamos ler. 1 Reis 19, de 19 a 21. Leia, pode ler que a tua voz é mais aguda que a minha. Primeiro livro de Reis, né? 1 Reis 19 e 21. Capítulo 19, versículo 19 a 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o seguiu. Ele simplesmente, aí a passagem, Elias, né, quando chega, jogou a capa sobre ele, e Elias ainda fala bem claramente, você sabe muito bem o que aconteceu aqui, e ele fala, não, espera só um pouquinho, vou lá dar um beijo no meu pai e na minha mãe, e aí eu volto e vou te seguir. E Elias, maravilha, vai. Só que aí ele faz mais. Aquilo que poderia impedi-lo de servir a Deus, que a gente já ouviu falar 1 milhão de vezes, que seria a junta de bois, que era a sua ferramenta de trabalho, que era o seu ganha-pão, vamos dizer assim, de repente pudesse impedi-lo de continuar seguindo ao Senhor, ele vai lá e mata. Ele não só mata a junta de bois, mas pega todos aquela madeira, né, os aparelhos, né, os apetrechos que servem para fazer aquela junta de boi trabalhar, ele ainda toca fogo e ainda faz churrasco. Para toda a nação. Com aqueles que estavam na miséria. Então, detalhe interessante nesse ato dele, de se fazer o churrasco, não tem peso, não está com o coração fixado naquilo que é